De onde os humanos vieram? Eles sempre foram humanos? De onde veio tudo isto? Tudo isto é fruto dos humanos? Como os humanos conseguiram, agora ao redor do século XXI, tornar-se praticamente independente das forças da natureza? Até que ponto uma tempestade é capaz de transtornar o cotidiano dos humanos? Nós estamos começando a nossa disciplina sobre cidades. Nós vamos tentar compreender como se desenvolveram e como aconteceram essas transformações. Nós vamos tentar entender essa aventura que é a vida do humano na Terra. Vamos tentar compreender como os humanos se constituíram como humanos a partir de um processo de desenvolvimento de milhões de anos. Quando e a partir do que nós podemos determinar que aquele hominídeo tornou-se humano? A partir de que momento nós podemos dizer que aquele ser que se projetou de um interior de um macaco tornou-se um homem fazedor de instrumentos, construtor de cidades, inventor de tecnologias? Nós, enquanto estudantes de história, nos interessamos por essas mudanças, por essas transformações, e por que não dizer, por essas revoluções que abalaram de uma forma profunda esse ser que nós sempre nos acostumamos a chamar de humano. Mas pensemos, se hoje nós vivemos esse mundo rápido, cercado de tecnologias, tomado pelo milagre das invenções da informática, pensemos, como era a vida dos humanos lá no interior de uma caverna? Como era a vida dos humanos regrada pelo tempo da natureza e buscando na própria natureza os meios a partir dos quais ele constituiria a sua existência? Sim, pensem, nós não podemos entender esses dois grandes momentos como sendo realizado pelo mesmo tipo de humano. É claro que eu me refiro aqui para além da figura física, para além da determinação de nossa espécie como Homo sapiens sapiens, pois que isso não basta. Os humanos, este que está aqui à sua frente, tem 100 mil anos, mas a sua história de 100 mil anos é uma história, como já lhes mostrei, de mudanças, de transformações e de revoluções que acabam incidindo, marcando a forma de pensar. Como também a forma de pensar acaba incidindo sobre as formas de criação, de elaboração, de construção dos mundos que os humanos acabam de fazer para si. É claro que essa aventura humana, ela se especifica a partir das condições que os humanos têm para realizar essa sua aventura. Então, nós vamos tentar compreender nesse momento como os humanos eram antes da humanidade. Que caminhos levaram à constituição da humanidade no hominídeo? Que tipo de relação esses seres travavam entre si e como essa relação com a natureza levou à sua transformação corporal. Também veremos a relação que é a constituição da humanidade a partir de suas obras. Isto é, como o homem constitui uma relação singular entre ele e a natureza, mediada pelo trabalho, não é? Criando uma cultura, desenvolvendo uma sociedade. Isto nos ajuda a compreender, colegas, que então o humano é
um ser que se fabrica, e que se fabrica mediante a sua especialização. Mas não uma especialização do ponto de vista genético, não é? Mas uma especialização à universalidade. A especialização do humano, se assim eu posso dizer, é tornar-se hábil, né, em fazer as coisas que são necessárias à sua existência. Ele não tem uma garra, ele não tem uma asa, ele não tem os dentes fortes capazes de mastigar brotos de bambu. Em compensação, ele tem uma capacidade mental que supera isto que nós poderíamos dizer que são as qualidades dos outros seres, na exata medida que ele elabora para si um mundo mediante a projeção de seu pensamento e de suas necessidades. O que estamos querendo dizer é que o que faz o humano, o que faz o homem, o humano, não é aquelas primeiras conquistas que o transformaram diferente dos outros seres. Quais foram estas? À medida que aquele ser, ainda macaco, abandona as florestas e se encaminha para as planícies e as savanas africanas, ele vai adquirindo uma posição mais ereta, vai assumindo uma outra forma de articulação corporal, como também vai tendo uma redução no seu rosto, aumentando a sua caixa craniana, e essas mudanças vão alterando o padrão intelectual dele, como também a não mais utilização das mãos como meio de locomoção. A liberação das mãos é de grande importância para a criação da habilidade no trabalho, para a habilidade manual necessária ao desenvolvimento daqueles instrumentos que acompanharão e que serão, de alguma forma, o emblema do humano. Então, essas transformações na ordem anatômica do humano, que são elementos fundamentais para a sua transformação, apenas elas não levariam à criação de um humano. É preciso o desenvolvimento de outras capacidades que, aliadas a estas e a partir destas, possibilitaram ao humano constituir a sua humanidade, isto é, criar uma faculdade que, dentre todos os animais, apenas ele exerce. Dizer apenas que ele exerce não é colocar os humanos numa relação de superioridade em relação aos outros seres vivos, mas de singularidade, o que é radicalmente diferente. Nós não estamos falando aqui da centralidade dos humanos em meio às criaturas do universo. Estamos falando da singularidade dos humanos diante das outras criaturas. E essa singularidade se dá justamente, colegas, pela constituição do seu bipedismo, do andar sobre dois pés, né, ser bípedes, pela liberação das mãos como elemento para a sua locomoção, tanto terrestre como no ar, entre árvores, o caso dos macacos, não é? Possibilitando com essa liberação das mãos a sua transformação em instrumento hábil na construção de instrumentos. Isso é de grande importância, como já lhes falei, que aliado ao seu bipedismo e à liberação das mãos, essas duas transformações serão elementos que impulsionarão o seu desenvolvimento mental em direção à criação de uma outra experiência desse ser com o mundo que o cerca. É claro que essas transformações que vão marcando esse humano na construção da sua humanidade se realiza por um processo de mediação com a natureza que o envolve. Não são mudanças simplesmente intrínsecas a esse ser
que se transforma, mas são mudanças intrínsecas a um ser que se transforma em constante mediação com a natureza que o envolve. É essa mediação, é essa construção relacional que faz com que os humanos, à medida que se transformem, vão também aprendendo formas de construir a sua existência. Não existe transformação nos humanos que não seja relacional à medida em que é a partir desse convívio com o meio ambiente que eles vão se transformando o outro e vão, a partir do meio no qual estão inserindo, construindo a sua existência. Então é preciso notar, como nós falamos anteriormente, os humanos mais próximo dos macacos, descendo das árvores, liberando as mãos como elemento de locomoção, indo para as planícies e as savanas da África Central, habitando um outro nicho ecológico, eles vão se encontrar na construção da sua existência em outro patamar. É a partir desse momento, então, nesse meio diferente daquele de uma floresta fechada, que a utilização das mãos e o bipedismo serão elementos fundamentais na construção do mundo humano e, principalmente, serão elementos fundamentais na construção dessa singularidade que eu lhes falava anteriormente. O que é essa singularidade? É a capacidade dos humanos produzirem a sua existência mediante uma elaboração mental. Isto é, mediante o imenso modelo que eles têm à sua frente, que é a natureza, eles vão construir para si uma outra natureza, um mundo que lhe é próprio. Esse mundo que lhe é próprio será construído a partir do esforço que eles farão, mediado pelas suas mãos, que construirão os instrumentos necessários à construção desse mundo humano. Então observem, colegas, na medida da leitura do primeiro texto, o que é o sentido do trabalho. O trabalho é justamente esta realização da faculdade que os humanos têm enquanto uma singularidade, que leva à transformação do lugar no qual eles se inserem, possibilitando a construção de um mundo à sua semelhança. Isto é, um mundo que vai dar conta das necessidades que o impulsiona na construção do mesmo. É o trabalho que realiza essa mediação entre o humano e esse imenso outro, isto é, a natureza, que se coloca à sua frente, ao seu lado e dentro dele mesmo, como possibilidade de ser transformado para dar conta das suas necessidades e de sua curiosidade na elaboração de um espaço propriamente humano. Quando os humanos, colegas, realizam esses trabalhos a partir da criação de um arco, a partir da criação de uma flecha, de uma lança, a partir das marcas deixadas no interior das cavernas, a partir da criação de uma tinta pela mistura de elementos naturais, nós já estamos falando de uma humanidade. Nós já estamos falando, de humanos habitando uma singularidade que é a sua humanidade, que é o resultado de seu trabalho sobre a natureza. Até então nós observamos, digamos assim, os humanos a partir do seu fazer prático.
Mas é claro que esse fazer prático, como eu já lhes falei, ele é a representação de uma capacidade de produção de linguagem, de uma capacidade mental de produção de signos, não é? Que vão constituir fundamentalmente o humano e sua humanidade. Então, é a linguagem, a capacidade de construir símbolos, de nomear, que vai dar também sentido, além da sua habilidade manual, para a construção da sua humanidade. Nomear as forças da natureza, determinar um lugar, pacificar os lugares mediante rituais, criar uma infinidade de deuses, montar uma teologia, constituir uma cosmologia, são expressões dessa sua capacidade de produção de linguagem que acompanha o humano na sua humanidade e que se modifica na exata medida que os humanos, à medida que interagem com seus espaços, se transformam. Claro, nós não podemos imaginar que os humanos, esses dos quais agora estamos falando, pensam ou pensavam e desenvolviam sua linguagem da mesma forma que nós hoje, humanos do século XX. Tal como os humanos se transformam, as formas de comunicação, a sua capacidade de produção da linguagem, de compreensão, também vão se modificando no tempo. Isto é, os pensamentos se modificam, as formas de entender se modificam e as construções que os humanos fazem sobre si e sobre tudo aquilo que os cerca também se modificam. Isso é importante, colegas, porque nós notaremos que a forma do pensar dessa humanidade, não é, que construirá as primeiras cidades, que mesmo antes habitavam as cavernas, não é, que construíram o processo da Revolução Neolítica, desenvolveram um pensamento sustentado pelo mito. O que é o mito? O mito é uma narrativa que se constitui a partir de uma origem. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que os humanos se colocam sempre a partir de um ponto de vista de uma criação mitológica na qual os humanos e todos os outros seres foram constituídos e a partir de então começam a existir. A isso se dá um nome de mito. E esse mito é também uma forma de pensar. O que quer dizer forma de expressar? De pensar melhor. Quer dizer uma forma de expressar a compreensão que nós temos de nós mesmos e de tudo o que nos cerca. Dizer então um pensamento mítico quer dizer que os humanos nesse momento entendiam e compreendiam a si e tudo que os cercavam a partir de uma visão sagrada, mitológica, vinculada sempre a uma origem que não separava os humanos de todos os outros seres. Né? É uma visão que nós poderíamos chamar holística.